Então, é o seguinte, o que está acontecendo? Kadyrov e os chechenos estão voltando. As tropas especiais que massacraram os ucranianos, e principalmente o batalhão Azov, em Mariupol, humilhou a todos eles, voltaram. Kadyrov voltou com tudo, porque o Putin não quer uma guerra de contato, mas o Kadyrov quer. Manda para mim que eu quero. Aquela turma, meu amigo, cada um tem 17 virgens no céu esperando eles. Como é que tu vai brigar com um cara desse? Aqueles barbudos são o demo. O maior negócio que o Putin fez foi colocá-los como aliados, coisa que o Putin tem feito com bastante regularidade. Ele ataca, destroça e depois reergue e vinde a mim, venham comigo. Hoje a Chechênia é uma república autônoma, que tem um exército ligado ao exército nacional, altamente treinado, subsidiado por Moscou, e é onde o pessoal adora o Putin. Adora o Putin por honra, porque eles foram derrotados pelo Putin, mas foram derrotados e foram tratados como cavaleiros, não cavalheiros, como cavaleiros. E a honra falou mais alto nisso tudo. Ao contrário dos Estados Unidos, que o negócio é matar mulheres, crianças, oprimir a todos, destruir a tudo, humilhar o povo, roubar, saquear, levar o que pode, botar um governo bandido lá dentro, que destrua a cultura daquele país ao ponto de acabar com tudo. Depois eles chamam isso de democracia. Depois que eles fazem tudo isso, se colocam lá, roubam tudo, colocam suas empresas, colocam seus títeres, botam seus juízes, botam seus espiões, botam tudo. Aí depois eles criam mecanismos e depois eles chamam tudo isso daí de democracia. E eles são os reis do mundo livre. O mundo livre. Eu queria o mundo livre, mas livre deles. Tá? Então é o seguinte, eu quero dizer para vocês que eu sempre disse, tá? Tem Kharkov e Kherson, 450 quilômetros de distância uma da outra. O Oblast de Kharkov, falo, repito, falo com estrategista, falo com qualquer um, é uma cilada. Por que é uma cilada? Porque a sua margem norte é a fronteira com a Rússia. A Rússia não precisa deslocar nada para atacar Kharkov. Ela não precisa, ela está no seu território. Tranquilo. E o que acontece? O que está acontecendo com Kharkov? Kharkov é o lugar onde tivemos o maior número de selfies, o maior número de reportagens de gente que vem mentindo para vocês há meses. E eu vou provar isso aqui. E o que está acontecendo? Aquilo lá está virando um cemitério para as forças ucranianas. Entraram aproximadamente 50 mil homens e 15 mil já sucumbiram. Os números que eu tive, que eu tenho, que eu publico, qual é a sua fonte? A minha fonte é a minha fonte. A sua fonte sou eu. Aproximadamente 8 mil mortos, por isso que eu estou falando que eles estão com um número maior de mortos do que de feridos. Isso é pela intensidade das bombas de fragmentação, bombas até de fósforo branco, termobáricas, aonde não dá margem para sobrevivência. Então, a eliminação do soldado é legal. O que houve ali foi o quê? Foi uma saída ordenada e disciplinada da Rússia, deixando para trás apenas equipamentos quebrados e com ínfimas perdas. Transformaram hoje o Oblast num campo de tiro ao alvo, onde o objetivo principal da Rússia vai ser dizimar todos os ucranianos que ali entraram. Como eu falei desde o primeiro dia, era uma tremenda arapuca. Dominar um lugar que vai dar na Rússia, né? É o quê? A tentativa estratégica seria tentar recuperar a zona litorânea. Mariupol, nem sonho. Aquilo lá já é russo, está em reforma. Mas isso é impossível. Então, numa jogada puramente midiática, Zelensky e a quadrilha de malfeitores que o cercam
dos Estados Unidos e da OTAN, aquela turma que diz que o pessoal vai passar frio, que eles não, estão todos ricos, podres de rico, né? Mostraram aonde seria mais fácil fazer uma vitória de faz de conta. Os satélites olharam, e quando olharam para Yarkov, extremamente tentador, não tinha ninguém. Poucas tropas, com baixa cobertura aérea, e se mostrava um lugar extremamente tentador. E foi ali que parece que foi criar o cemitério chamado Zelensky, um imenso matadouro, que a única coisa que rendeu até agora para a Ucrânia foram algumas selfies e um número assustador de mais de 8.000 mortes, que continuam. Claro que você assistindo a BBC, o serviço secreto em inglês e toda a sorte de picaretagem da mídia OTAN, a vitória ucraniana é irreversível, é desde o primeiro dia. Agora, deixa eu lembrar uma coisa para você, antes que algum tente desmerecer o meu conteúdo. O nível de manipulação que as pessoas estão recebendo é tão grande que, simplesmente, acabar com a Força Aérea inteira, que já foi reposta e destruída de novo, e tomar um terço desse país, que tem o tamanho de 180 mil metros, dá 2 Portugal, tá? Da Portugal mais os Países Baixos, ainda sobra um pedaço, tá? Que ali é 40 mil, com 30 mil, 70 com 90, 160, 180 mil. E foi exatamente o terço mais rico do país. Isso não foi considerado pela mídia como uma derrota. Não. Porém, agora, um caminho em uma arapuca aberta criada pelos russos se transformou numa grande vitória. E o pior, que muita gente está engolindo. Claro que muita gente de má fé. Aqui no Brasil é o que mais tem. Os canais vagabundos, não os nossos. Os nossos aqui fazem análise. Podem até discordar, como eu falei, o comandante acha que ainda foi uma grande vacilada. Eu acho que não. Cada dia estou achando que menos, que foi menos vacilada. Mas são pontos antagônicos que a gente tem em cima de um mesmo tema, onde a gente concorda em grau, número e gênero com tudo. Não vou mais esclarecer isso, já está esclarecido. Tá? E outra coisa, se você quer ser lógico, você tem que, não custa nada esquecer a quantidade de aberrações que essa imprensa marrom, que disse que o Putin está para ser caçado por quem? Vocês ainda acreditam em alguma coisa que sai nessa imprensa marrom? O Putin vai ser caçado? O Putin não ia morrer? O Putin estava, segundo o serviço secreto, o Putin estava com câncer terminal. Eu vou dizer para vocês, há 30 ou 40 anos atrás, qualquer jornalista que assinasse uma matéria dessa jamais receberia um emprego de volta à vida, na vida. Não porque a mídia ou a imprensa fosse muito melhor do que ela era hoje. Mas sabe quem era melhor? O público. Né? A imprensa dessa época aqui de hoje, eu acho que é tão ruim quanto a daquela época. Mas o público hoje é muito pior. Então, quem exige uma imprensa boa é um público que preste. Agora, o cara vendo a Anitta e Felipe Neto e rindo com piada do Whindersson, e assistindo o show da Anitta, fica difícil. Fica difícil. Há 30 ou 40 anos atrás, alguém que publicasse a história do fantasma de Kiev cairia em descrédito total. Ninguém jamais compraria um jornal de novo de alguém que noticiasse como verossímil a história de um velho com cara de cachaceiro que diz que derrubou o melhor caça-bombardeiro, que é o melhor, o mais completo caça-bombardeiro da atualidade, que é o Su-34. Caça-bombardeiro e caça-bombardeiro. Tá? O Su-34 é o único. O F-111 americano parou de ser produzido, que seria o seu análogo, muito inferior, porque era muito mais atrasado. Então, é o seguinte, o cara derrubou esse avião com um tiro de espingarda. Ninguém foi lá rir, não teve fact-checker, não teve nada. Deram uma medalha para o cara. Deve ter sido um concurso de mentira. Mas a imprensa publicou. O crédito da mídia ocidental na cobertura da Ucrânia é 0 elevado à enésima potência. Eles me lembram hoje, por que não acreditar na Ucrânia? Porque eles me lembram aquele menino. Aquela velha história que eu já contei várias vezes do menino tomando banho no açude e que sempre brincava com todo mundo que fingia que estava se afogando. E quando todo mundo corria, entrava dentro d'água, ele ria. Te enganei, a pessoa saía molhada, puta. Ele fez isso dezenas de vezes. Até que um dia ele estava se afogando, alguém fala assim, está brincando, e o garoto morreu afogado. Deve ser mais ou menos a verdade para a Ucrânia.
A Ucrânia e a mídia OTAN só contam mentira. A hora que contarem uma verdade, eu não tenho obrigação nenhuma de acreditar. Ela que afogue com a verdade dela. Tá? Então, nós temos o fantasma de Kiev, um piloto fantástico que derrubou dezenas, centenas ou milhares de aviões russos, quando, na realidade, nenhum avião russo foi derrubado em sistema de guerra ar-ar. Foram derrubados por mísseis, por erros táticos, por artilharia do solo, por alguma coisa. Perdas houveram, claro que sim. Nenhum deles foi abatido por outro avião. O cara que seria o fantasma de Kiev era o maior piloto e foi atingido por um míssil da S-400, tá? Vindo da Bielorrússia, a 400 quilômetros de distância, foi atingido e blau, morreu em cima do céu de Kiev. Era o maior piloto deles. Depois disso, teve abelhas assassinas que dizimou um batalhão. Depois teve um garoto que pegou um drone comprado no Alibaba e, graças a ele, mais uma coluna de tanques foi destruída. As mentiras se avolumam, as falsidades, eu não preciso acreditar em nenhum dos dois lados, mas, pelo menos, quem só publica mentira, imagem de videogame eu vi aos montes. Imagem de videogame, de pé, tudo falsificado e tudo corroborado pelo Ocidente, como notícia verdadeira, como se verdade fosse. Atos heróicos, mentiras, criações. Essa desse velho barrigudo com cara de cachaceiro é hilária. Essa é a melhor de todas. O cara derrubou um Sukhoi 34. Primeiro que com a espingarda daquela, o Sukhoi 34 teria que estar voando a 3 metros de altitude. O efeito solo jogaria ele para baixo. Né? A 3 metros de altura, a 1.200 km por hora, ele atirou com uma espingarda velha e derrubou um Sukhoi 34. Claro que não tem imagem, claro que não tem foto, claro que não tem nada, mas tem a mídia ocidental para falar isso. E eu tenho que contar para você a piada da grande conquista ucraniana de Izium. Tá? Izium é uma cidade da Oblast de Kharkov, e quem entrou lá, na realidade, foi a OTAN. Tá? Foram seus mercenários, tá? Todos eles que deram baixa ou estão escondidos, mas são todos mercenários, são todos da OTAN. E esses valentes soldados levaram 3 dias para conquistar a cidade. Você quer saber a piada? A cidade não tinha nenhum soldado russo. Tá? Nenhum soldado russo. Parece que o fantasma de Moscou assusta bem mais do que o fantasma de Kiev. Então, hoje, nós temos ataques em Kherson. E qual é a atitude da Rússia em relação a isso? Desgaste. Cada soldado russo caído, que está caindo numa proporção de 1 para 15, ou seja, quem tem soldado para perder é a Rússia e quem está perdendo é a Ucrânia. Mesmo com os 40 países, mesmo com os 40 ladrões, mesmo com os 40 sócios que estão levando e tirando dinheiro de dentro de seus países, falando para os seus povos que vai ser um inverno difícil. Já tem uma multa e um disque denúncia, é o disque dedo duro na Suíça, aonde o cara é multado se mexer no reostato. Lá está fixado em 19 graus, eu acho. Hoje acho que não pode baixar disso, ou subir disso, eu não sei. Não sei se é baixar ou subir, mas a temperatura estabelecida na Suíça, pelo visto, vai ser 19 graus. Quem mexer no reostato pode ser dedurado e encana. Tudo isso para não comprar gás barato, não ter uma vida em paz e fazer o jogo dos anglo-saxões sionistas, os percevejos do mundo. Eu ia falar aqui na queda do Segundo Templo, mas eu não vou falar porque eu vou envolver gente que não tem nada a ver com isso, a parte do povo judeu que nada tem a ver com isso. Então, eu não vou envolver isso porque eu não quero misticismo no meu canal. Mas tem misticismo por trás disso. Não é uma guerra só por dinheiro, não é uma guerra só pelo poder imediato. Tá? Tem muito mais coisa. Tem elementos anticristãos, os cristãos do mundo estão sendo caçados, todos eles. E aqui nós inventamos uma renca de cristãos novos, velhos, né?
que querem ir para o Rio Jordão de qualquer jeito. Vem Israel de hoje, um Israel do Velho Testamento, e enquanto tiver gente para vender excursão para o Rio São João, água do Rio Jordão, água do Rio Jordão, o cara tem uma bica em casa, enche litro, vende aquele Bodimir Santiago, assalto em Tiago. Olha, eu quero vender para vocês esse azeite de Israel. Eu vou trazer água do Rio Jordão, vou trazer uns litros d'água do Rio Jordão, cada copinho R$1.000. Vocês botam aqui na minha conta que para continuar andando de jatinho. E vocês tomando no redondo. Tá? Tem esse tipo de coisa, tem esse tipo de cristão, tem esse tipo de vagabundo, tem esse tipo de gente. Tá? E a Ucrânia é um caso perdido para a Ucrânia. Como eu falei, eu não tenho a mínima esperança que o México vá derrotar os Estados Unidos em algum ponto, em algum momento, na esfera militar. O mesmo se aplica para a Ucrânia e a Rússia, com mais armas que se coloquem lá, porque vai faltar mexicano, ou melhor, vai faltar ucraniano. Mexicano até que tem muito, mas, efetivamente, o desnível é muito grande. Fora que os Estados Unidos podem varrer o México do mapa a qualquer momento, porque eles têm arma de dissuasão atômica. Tá? E a Rússia tem mais e melhor. Pode varrer a Ucrânia como os Estados Unidos junto, a Inglaterra junto. A essa altura do campeonato, eu, um pacifista de longa data, apesar do que possa parecer, eu sou pacifista, mesmo que para manter a paz você tenha que cortar pescoços, porque o que vale são os números finais. Então, eu, como pacifista, nem vejo isso mais com maus olhos, porque a maldade que é feita no mundo, o sistema hedonista que está sendo criado no mundo, o que está sendo feito com o povo europeu, a gente só vai saber porque Putin precisa do mês de outubro. Precisa do mês de outubro para dobrar a Europa? Não. Para expor seus governos assassinos e covardes ao povo. Que o povo acorde. Que o povo que não acordou pelo amor, que acorde pela dor. É isso que vai acontecer. Portanto, eu não acredito em ninguém pego de calças arriadas, ninguém não vendo, porque você está com forças a menos. Motivos para a Rússia não ter sido pego. Seu número de soldados é 3 vezes menores ou 4 vezes menor invadindo o país dos outros. Já é um feito. Você conseguiu 1/3 do país com 1/3 das forças terrestres de ocupação. Então, você não pode descuidar. Você não pode descuidar, em momento algum. Entraram aonde os russos saíram. Digo e repito, as perdas em outros lugares são bem maiores dos ucranianos, mas em Kharkov é assustador. Carnificina de um lado e não acharam nada do outro, porque os caras meteram o pé. Para cada selfie, caíram 5 bombas. Bombas termobáricas, como nós já mostramos aqui, bomba de fragmentação, bomba de fósforo pode ser usado em área não civil, área só militar pode ser usado. E o resto? Ainda não entraram em ação as FAB, mas vão entrar. São milhares e milhares de FAB 300. Tem outra nomenclatura, outra é 500 ou 600, eu acho, muito maior. São bomba de fragmentação e bomba de penetração. O estrago é grande. Quem viu Mariupol antes e depois vê o que eles fizeram. Se você vê Mariupol agora de novo, você não conhece. Coisa fora do comum. É isso que tem para todo mundo. E a Europa tenta jogar ao máximo e tio Sam, primo do tio Salim, já que está aqui, empurra nos europeus que lá na minha casa não vai fazer frio, até porque eu compro $1 bilhão por mês de petróleo russo, através de operadores de outros países. Isso aí, né? Todo mundo sabe. Mas a Europa não. A Europa vai lutar até o último ucraniano e depois vai lutar, ou passar frio e passar necessidade até o sofrimento do último europeu. É isso que, na boca, no papo, na retórica, dá certo. Na prática, a teoria é outra. E o Putin sabe disso, com certeza absoluta. Como eu falei, a mídia ocidental é o garoto morrendo afogado ou fingindo que morria afogado. Se ele está morrendo afogado agora, eu não vou estender-lhe a mão, porque tudo que ele falou até agora foi mentira.
então eu não tenho por que acreditar em nada deles. E quanto a cancelamento, quanto a isso tudo, ó, um abraço.